Continuando na escola clássica, mas agora com foco no processo administrativo, falaremos de Fayol. Enquanto Taylor e outros engenheiros desenvolviam a administração científica nos Estados Unidos, em 1916 surgiu na França a teoria clássica da administração. A administração científica se caracterizava pela ênfase na tarefa realizada pelo operário. Já a teoria clássica se caracterizava pela ênfase na estrutura que a organização deveria ter para ser eficiente. Na verdade, o objetivo das duas teorias era o mesmo, a busca pela eficiência. Na teoria clássica, partia-se do todo organizacional e da sua estrutura para garantir eficiência a todas as partes envolvidas, independente de serem órgãos ou pessoas. Fayol, um engenheiro francês, fundador da teoria clássica da administração, partiu de uma abordagem global e universal da empresa, apresentando uma abordagem estrutural. Para Fayol, toda empresa apresenta 6 áreas. Funções técnicas, relacionadas com a produção de bens ou serviços. Funções comerciais, relacionadas com compra, venda e permutação. Funções financeiras, relacionadas com procura e gerência de capitais. Funções de segurança, relacionadas com proteção e preservação dos bens e das pessoas. Funções contábeis, relacionadas com inventários, registros, balanços, custos e estatísticas. Funções administrativas, relacionadas com a integração das outras 5 funções. As funções administrativas coordenam e sincronizam as demais funções da empresa. Para Fayol, a área administrativa era a mais importante de todas. Dentro da área administrativa, existem as funções administrativas, sendo elas: planejamento, significa examinar o futuro e traçar o programa de ação. Organização, proporciona tudo que é útil ao funcionamento da empresa e pode ser dividida em organização material e organização social. Comando, leva a organização a funcionar. Consiste em dirigir e orientar o pessoal para que se mantenham em atividade da empresa. Coordenação, consiste em unir e harmonizar todos os atos e esforços coletivos. Controle, consiste em verificar para que tudo ocorra de acordo com as regras estabelecidas. Esses são os elementos da administração que constituem o chamado processo administrativo. Entretanto, os seguidores de Fayol não aceitaram os elementos da administração como ele assegurava. Cada autor definiu a seu modo os elementos da administração, embora não se desviem muito do que foi definido por ele. Para Ulrich, os elementos da administração são 7. Investigação, previsão, planejamento, organização, coordenação, comando e controle. Na verdade, Ulrich desdobrou a previsão, primeiro elemento de Fayol, em outros 3 diferentes: investigação, previsão e planejamento. Gulick, outro autor da teoria clássica, também propõe 7 elementos da administração. Planejamento é a tarefa de traçar as linhas gerais do que deve ser feito e dos métodos de fazê-lo, a fim de atingir os objetivos da empresa. Organização é o estabelecimento da estrutura formal de autoridade, por meio da qual as subdivisões de trabalho são integradas, definidas e coordenadas para o objetivo em vista. Assessoria é a função de preparar e treinar o pessoal e manter condições favoráveis de trabalho. Direção é a tarefa contínua de tomar decisões e incorporá-las em ordens e instruções específicas e gerais, e ainda a de funcionar como líder da empresa. Coordenação é o estabelecimento de relações entre as várias partes do trabalho. Informação é o esforço de manter informados a respeito do que se passa aqueles perante quem o chefe é responsável. Pressupõe a existência de registros, documentação, pesquisa e inspeções. Orçamento é a função relacionada à elaboração, execução e fiscalização orçamentárias, ou seja, o plano fiscal, a contabilidade e o controle. Para os autores clássicos, não basta enunciar os elementos da administração que servem como base para as funções do administrador.
É preciso estabelecer as condições e normas dentro das quais as funções do administrador devem ser aplicadas e desenvolvidas. O administrador deve obedecer às normas ou às regras de comportamento, isto é, aos princípios gerais que permitem desempenhar as funções de planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar. Daí os princípios gerais da administração, tomados como normas capazes de resolver os problemas organizacionais. Fayol, então, definiu os 14 princípios gerais da administração. São eles: divisão do trabalho. Consiste na especialização das tarefas e das pessoas para aumentar a eficiência. Autoridade e responsabilidade. Autoridade é o direito de dar ordens. A responsabilidade é uma consequência natural da autoridade e significa o dever de prestar contas. Ambas devem estar equilibradas. Disciplina. Depende da obediência, aplicação, energia, comportamento e respeito aos acordos estabelecidos. Unidade de comando. Cada funcionário deve receber ordens de apenas um superior. Unidade de direção. Consiste na existência de um só chefe e um plano para cada conjunto de atividades que tenham o mesmo objetivo. Subordinação dos interesses individuais aos gerais. Os interesses gerais na organização devem sobrepor-se aos interesses particulares das pessoas. Remuneração do pessoal. Deve haver justa e garantida satisfação para os empregados e para a organização em termos de retribuição. Centralização. Refere-se à centralização da autoridade no topo da hierarquia da organização. Cadeia escalar. É a linha de autoridade que vai do escalão mais alto ao mais baixo em função do princípio de comando. Ordem. Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. É ordem material e humana. Equidade. Tratamento das pessoas com amabilidade e justiça para alcançar a lealdade entre elas. Estabilidade do pessoal. A rotatividade do pessoal é prejudicial para a eficiência da organização. Quanto mais tempo a pessoa permanecer no cargo, melhor para a empresa. Iniciativa. É a capacidade de visualizar um plano e assegurar pessoalmente o seu sucesso. Espírito de equipe. A harmonia e a união entre as pessoas são grandes forças para a organização. Fayol defendia a necessidade de um ensino organizado e metódico da administração de caráter geral para formar administradores. A teoria clássica concebe a organização como se fosse uma estrutura, e essa estrutura organizacional constitui uma cadeia de comando, ou seja, uma linha de autoridade que interliga as posições da organização e define quem se subordina a quem. A cadeia de comando baseia-se no princípio da unidade de comando, onde cada empregado deve se reportar a um só superior. Para a teoria clássica, a estrutura organizacional é analisada de cima para baixo e do todo para as partes, ao contrário da abordagem da administração científica. A teoria clássica é ainda a abordagem mais utilizada para os iniciantes em administração, pois permite uma visão simples e ordenada. Os princípios proporcionam orientações ao administrador para manejar os deveres do dia a dia de seu trabalho, com mais segurança e confiança. Entretanto, nos dias de hoje, a abordagem clássica mostra-se rígida, inflexível e conservadora, pois ela foi idealizada em uma época de estabilidade e permanência. No entanto, é indispensável na compreensão das bases da moderna administração.